Cogedlo, 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 cogedlo. I am your father. Leon! Bazinga. ¡Mátalo! What is your will, my master? Welcome. Podcast. Resident Evil Revelations. Boa noite, galera. Estamos aqui reunidos depois de quase um ano para concluir a segunda parte, né, do episódio do nosso Brothercast, que a gente fez exclusivamente falando sobre o game Resident Evil Revelations. E o cast se estendeu um pouco mais do que a gente imaginava e a gente terminou com o Padawan no sexto episódio, né? Finalizamos o sexto episódio na primeira parte do cast. E hoje nós estamos aqui reunidos, né? Tivemos a oportunidade, né? Pedimos desculpa aí pelo tempo de intervalo entre um episódio e o outro, mas não precisa falar mais a nossa condição civil, né? Nosso estado civil de casado, que infelizmente possibilita de ter uma vida própria. Então a gente não pode reclamar muito da vida, que pelo menos apesar de casado a gente joga ainda videogame, não sei até quando, né? Mas estamos aqui reunidos para celebrar esse vício maravilhoso que nós temos aí na veia. E aí, Pador, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, galera. Então, como o nosso adiantou, a gente vai dar continuidade. No caso, a gente vai estar abordando o episódio 7, o Regia Solis. Bom, você deve se lembrar, você também curtiu muito esse game, você com certeza lembra, né? No episódio 7, a gente finaliza o episódio 6, né, ainda na antena, e, consequentemente, a gente começa o sétimo ainda lá. E aí a gente conversa tudo via rádio lá e tal, recebe uma informação muito importante do Quint, né, daqueles comédias lá, né, dos dois doidos lá. Aí ele fala pra gente que tem aquele aviãozinho que eles chamam de UAV, né, no jogo eles chamam de UAV. E esse UAV tá dentro de um container lá na proa do navio. E é pro que fala, conversa do navio? Isso. É uma coisa assim, né? Pro é a frente, é isso mesmo. A gente não é marinheiro, então a gente não entende. Bom, enfim, aí quando você tem que... A Jill e o Parker tem que se deslocar pra lá. E aí, Nelson, o que acontece nesse momento? Então, agora o motivo, né? Por que a gente foi avisado da existência desse avião não tripulado a bordo, né? Porque eu acho que é o Morgan, né? Morgan, querendo acabar com as provas que existem ali no Queen Zenobia, ele ameaça o quê? Ele ativa o satélite, aponta para o navio, para da mesma forma que acabou com o Terra Grigia, acabar com o navio também. Exatamente. Aí eles ficam desesperados, tipo assim, fudeu, mas aí a solução que aparece é essa. Existe um avião não tripulado que este pode emitir sinais luminosos e desviar o tiro certeiro lá no caso do Regia Solis, né? Do satélite. Aí ele fala, é sempre assim no jogo, né? Pra gente ter mais o que fazer, a gente tá numa ponta do navio, tem que correr até a outra ponta, o container que contém esse avião tá lá na proa, acho que é no proa, né? À frente dele, não sei. E eles, nesse intervalo, eles têm que atravessar o navio inteiro e atravessar todos aqueles obstáculos, inimigos, toda aquela dificuldade para poder finalmente chegar no container que contém o avião que está desmontado. Aí, chegando lá, pode continuar aí, Padrão. Bom, então, a gente acaba, como você falou, tendo que sair de uma ponta indo para outra, né, do navio. E nesse intervalo, o que acontece? O navio está empesteado de bolsas. Não bolstas, né, mas... Enfim, e no caminho a gente tem que passar por eles, porque a gente tem que chegar lá na outra extremidade do navio. E você vai matando diversos monstros, vai aparecendo os hunters. Tudo que for aparecer no caminho você tem que ir matando, se livrando deles, né? Até que finalmente você vai chegar lá na tal da proa do navio lá, que é onde tem os containers, mas de novo, enche de hunter lá. Não sei, brota hunter, não sei, sai tanto hunter daquele lugar. Até que finalmente a gente consegue abrir o container onde está o tal do AV. Aí nisso
a Jill e o Parker montam, né? Tipo, é um aviãozinho, né? Pequenininho, né? Eles montam lá, põem um lançador lá. Só que tá faltando, como se diz, o controle que lança o avião, né? Isso. O AV, no caso. E aí, como que a gente faz aí pra localizar esse controle, Nelson? Então, aí da mesma forma, acho que o Quentin, que tava orientando a gente sobre a existência do avião. Aí quando a gente passa por toda aquela dificuldade, finalmente chega no danado, abre o container depois de matar aquele monte de hunters, aí a gente monta o danado, coloca ele na posição, já na plataforma já de lançamento, você fica todo empolgado, aí vem a notícia pelo rádio. Pra ligar essa porra não tem um botão power simplesmente, você tem que até atravessar tudo de novo o navio, para de novo na sala de comunicações, para poder ativar e orientar o avião para tentar desviar o tiro do satélite. Aí a gente faz o caminho todo reverso, né? O navio já está naquela situação caótica, monstros para todo lado, mas aquele negócio, o jogo não é aquele jogo cansativo que fala, puta que pariu, eu tenho que fazer isso, não acredito que eu vou ter que voltar para lá. Não, pelo contrário, o jogo, pelo menos para mim, foi super prazeroso, eu curti cada momento, cada gráfico, não falta munição, entendeu? Apesar que ela não é em abundância, né? Ela é limitada, não falta munição se a gente utilizar bem quando a gente pega a manha no jogo. Nessa altura do jogo a gente já dominou legal os controles. Erva também não falta, no bom sentido, parece favela, não falta erva, né? Só que nesse momento, a gente já não tem, como os cenários a gente já visitou, a gente não vai perder tempo, igual no início que a gente fica explorando, né? Com scanner e tal, com Gênesis, a gente não é mais assim, correria e não correr por objetivo. Então o negócio é matar os bichos, se você tiver, no caso, com munição escassa, sai fora correndo, dane-se. E o objetivo é voltar naquele salão maravilhoso lá, depois subir ali os andares para poder acessar novamente aí a sala de controle para poder acionar o avião. Então, aí finalmente a gente chegou lá na sala, quando a gente finalmente lança o dito cujo do AV, nesse mesmo tempo o Morgan também dispara o Regiasolis, que é ele usa o satélite como uma arma, né? Aí dispara o raio lá do Regiasolis, só que o que acontece? O raio, ele cai não no navio, ele cai próximo do navio, alguns quilômetros assim, próximo ao navio. Só que o que gera? Gera um tsunami, né? Só isso. Só isso. Uma coisa simplória, nada demais. E esse tsunami acaba acontecendo o quê? O navio, ele vira, né? Ele tem um nome que dá, né? Eu não fui da Marinha, então não sei o nome. É mais ou menos o que aconteceu com aquele filme daquele navio Poseidon, né? Mais ou menos isso. A gente lembra bastante dessa cena. Exatamente. Aquele navio que encalhou na Itália também, que caiu de lado assim. Foi um mico, já não foi um acidente, foi ridículo. Bom, enfim, o tsunami gerou essa onda enorme lá que tombou o Zenobia, né, a rainha Zenobia. E nisso, o que aconteceu? Tanto a Jill quanto o Parker começaram começou a alagar tudo, né? Eles estão dentro do navio, na parte interna, e eles começaram como se diz, ficar desesperado ali, mergulhado, né, em tanta água e tal, e começaram a procurar uma solução para sair daquele aguaceiro todo, né? Isso. Aí, no caso, finaliza o episódio dessa maneira, né? É o que você falou, o avião, como eles fazem aquele ambiente cinematográfico, então não tinha tempo ainda para o avião se distanciar para atrair para mais longe disparo. Então, foi no limite, né? O avião saiu do Quisenobra, o satélite disparou o raio e a poucos quilômetros de distância já pegou o navio estava muito próximo do epicentro, né, do tiro. Então aquilo ali já teve aquela reação em cadeia fodida do capacitor de fluxo do caralho, que virou do nada um tsunami no meio do oceano e aconteceu igual a gente estava falando, né? Aquele filme Poseidon, que veio aquele tsunami, não o suficiente para afundar na hora o navio, mas comprometeu totalmente assim o Quisenobra. Ele já passou a ser um navio condenado e de repente do nada vem eles estão de boa, né, na sala de controle e já bota história e tipo, fudeu, né? Aí começa o episódio 8. Aí, como é que inicia o episódio 8 aí, Padrão? Então, como você adiantou, o episódio 8 a gente já começa nessa situação dramática aí,
a porta estourou, vocês começaram a ter que sair nadando, procurar uma solução, né, afinal eles não têm oxigênio, não tem nada, tá no pulmão, né, apesar de ser a Jill, né, tem um pulmão grande, assim, né, aí ela sai nadando e tal, até que ela consegue acessar uma parte mais elevada, onde ela consegue subir, né, na parte que não tá alagada, né, do navio, porque o tsunami, essa água toda, ela entrou, mas não invadiu o navio inteiro, por inteiro, né? Parte dele ficou... Não posso falar... Ela pôde andar, né? Enfim, normal, né? Teve a parte submersa e a parte seca, né? E eles estavam, no caso, atrás correndo da parte seca, né? Estável. Não, exatamente. E depois de muito que você fica nadando lá e tal, aí você chega numa parte seca lá que você consegue, enfim... conseguir contato com o rádio com o Chris. E esse contato, como a gente restaurou a antena um pouco antes, né? Ainda está ativa. Não sei que milagre de tsunami não destruiu a antena, mas tudo bem. Aí conseguiu contato com o Chris e combinou com o Chris, que o Chris falou que ele estava saindo dos Semiramis, né? Que ele estava com a Jéssica no Semiramis. E eles estavam indo de encontro ao Queen Zenobia. E ela combinou com ela, então a gente se encontra lá no saguão do cassino. Vai pra lá que eu tô indo com o Parker pra lá também. E aí você pode dar continuidade aí nessa parte aí. O que aconteceu aí nesse momento? Então, é isso aí mesmo. A gente, depois do caos, né? Depois do que acontece aí do tsunami, o navio fica naquele estado caótico, comprometido. E começa o episódio 8 desse jeito que você falou. A gente tá em busca da parte seca do navio. Nisso, Padrão, eu não sei o que aconteceu contigo, mano. Comigo, velho, eu conhecia muito bem o navio seco. Exato. Aí o que acontece? A partir daí, isso que é fantástico nesse jogo, a partir daí já muda totalmente a jogabilidade, velho. Porque se você não conhece o mínimo, o Queen Zenobia, você vai morrer. Porque eu conhecia já o navio seco, mas quando eu tive que sair nadando pelos mesmos corredores, mudou totalmente a mecânica do jogo, a jogabilidade, eu não vou mentir, eu morri várias vezes, porque eu errava o caminho, não tinha aquelas partes que você botava a cabeça para respirar, não tinha. Então, até mesmo com o mapa, a gente se confunde de início, então até você conseguir um chão fino, uma terra firme pra você pisar. Terra não, que é navio, né? Até você conseguir um piso seco, firme, mano, confiável, velho. Eu morri várias vezes, né? E fora a ambientação, né? A música que eles colocam de pânico, parece que você vai morrer a qualquer momento mesmo, como você literalmente morre. E aí uma parte interessante do jogo, quando a gente consegue finalmente, né, ficar aliviado, a gente acha um ponto seguro, né, um ponto seco, a gente sai naquela salinha de segurança do cassino e tal. Aí quando a gente abre a porta para descer no cassino, aí vem o momento que a gente encontra com a Cris, com o Cris e com a Jéssica. A Jéssica vem depois. A gente desce no cassino, aí aparece aquele maldito daquele mascarado lá da Velt, né? Aquele que fala igual o Vader. Aí quando ele começa a falar aquelas merda, porque ele fala muita poesia, né? São terroristas, mas parece que eles estudaram. Porque, nossa, eles começam a filosofar, tal, aí começa a filosofar e ele é interrompido com um tiro, mano. Aí ele cai no chão duro. E a Jéssica aparece, né? Aí eles não entendem por que a Jéssica, né, fez isso. E no caminho dos que eles estão no Semiramis pro Queen Zenobia, aparece assim como um mini-chefe, né? Um semi-chefe, que é um monstro com tentáculos que pela primeira vez aparece no jogo. E também muda a jogabilidade, né? Porque a gente, no caso, controla, a gente tá num barquinho e tal, e aquele de ar inflável, e começa a controlar a metralhadora e meter bala nesses tentáculos. Isso. Aí dá o tempo certinho. A gente chega no cassino, aparece o Eamon, né? E leva um tiro e, no caso, tudo se surpreende ali no cassino, porque foi a Jéssica que atirou nele, mas ele não estava enfrentando, assim, oferecendo nenhum perigo na hora. Ele prometeu revelar o segredo. Ele não puxou nenhuma arma, ele só falou que ia revelar o segredo de Velto e pá, levou um tiro da Jéssica. Aí, no caso, nesse momento se encontraram os quatro, né? A Jéssica, o Chris, o Parker e a Jill. E aí, prossegue aí, Parão.
Então, que aí nesse momento aí aconteceu exatamente isso. Quer dizer, ele toma o tiro, cai, aí depois que o Parker vai lá ver o cara, se o cara tá vivo... Faz igual o Luke Skywalker, né? Vai tirar a máscara... Tira a máscara do pai, né? Mas não, isso é outro, né? Aí ele foi e viu que era o Raymond. Aí ele falou, pô, esse cara aí... Que é o Água de Salsicha, né? O Água de Salsicha, o Ruivinho. O Rui Herring do Pequeno Scooby-Doo. Aí, enfim, ele viu lá que era o Água de Salsicha, o cara tava morto ali. Ele foi lá, viu lá, o cara tava... Não, que ele morreu e tal. E ele ficou com aquilo na cabeça, que o Raymond era cadete dele, né? Em Terra Grige ainda e tal. Antes, né? Quando ele tava na SBC ainda, né? Aí eles... aí os 4 se juntam, trocam aquela ideia e tal. O que a gente faz da vida agora? Aí falou, bom, a gente tem que neutralizar esse vírus aí. Não, então beleza. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar de parceiros. O swing? Faz um troca-troca, uma orgia, um swing, uma troca de casais, né? E o Parker acaba voltando a trabalhar com a Jéssica de novo, né? Assim como na época da FBC, que os dois eram... De Terra Grid, né? De Terra Grid, que eles eram... Ela era cadete dele também, assim como o Raymond. E a Jill vai trabalhar com o Chris, que é o grande casal, né? E aí eles se separam, o Chris vai com a Jill, rola uma ceninha meio que de ciúmes, né, da Jéssica, aí o Parker fala pra ela, pô, mas você não se tocou, que ali é uma coisa antiga já e tal, né? Ele fala alguma coisa assim, né, pra ela. Mas nesse momento aí acontece, eles se separam mesmo e tal. No caso, o Chris foi com a Jill pro laboratório, né? Se dirigiram pro laboratório. Até que eles finalmente chegaram naquela parte... É um cenário... É como se fosse um vidraçado, né? Pra lateral. É um cilindro gigante, né? Cilindro gigante e transparente. Isso. Que lá no final, no lado oposto ao que você tá, tem uma porta estilo de cofre, né? Até que você acessa realmente o local onde está o vírus, né? O laboratório em si, né? Isso. Né? E esse laboratório, ele tem uns computadores do centro, né? Até no Resident Evil 5 também tem um laboratório que é parecido, que fica central também, assim. E aí você chega lá com a Jill e tal, o Chris e a Jill e tal, e aí vocês vão buscar finalmente o quê? Onde tem que ir lá para neutralizar o vírus. Mas aí o Morgan começa a papagaiada lá nos monitores e tal. Então, isso aí mesmo. Só para explicar mais ou menos o que aconteceu nesse swing aí. Eles, depois que o Raymond leva a bala, fica caído lá no salão, então todo mundo descobre a identidade dele e tal. Aí, por que tem essa troca de casal? Porque é o seguinte, o navio ele tá à deriva, está afundando, eles têm que fugir. Então, não adianta deixar o navio afundar com o vírus que vai contaminar os oceanos e vai foder com a Terra. Então, o que acontece? O Parker e a Jéssica, eles vão cuidar da parte de resgate, eles vão em direção à ponte ali do navio, né? E o Chris e a Jill, os parceiros antigos de tempos de Resident Evil 1 em diante, aí eles voltam pro laboratório para neutralizar o vírus. Porque não faz sentido nenhum deixar o navio afundar com aquele monte, aqueles milhões lá de litros de vírus. Então o Parker vai com a Jéssica daquele jeito, com aquela roupa de piriguete, e a Jill segue para rumo ao laboratório, né? E aí acontece o quê? A gente vai seguindo aquele caminho inverso, né? A parte do laboratório está alagada para chegar lá de novo, então a gente tem que nadar novamente para poder chegar, aquela treta. E nisso o Parker e a Jéssica, eles se separam no caminho da ponte, né? Um segue, se não me engano, a Jéssica pega o elevador, vai direto, não sei, e o Parker pega e sai naquela parte onde tem onde tinha aquele monstro, aquele lá, Mayday, se não me engano é esse caminho que ele faz. Aí, beleza, eles chegam no laboratório, como você disse, e chegando lá, aquele cilindro gigantesco, mano. Parece aqueles cilindros do Porto de grão, só que é transparente, cheio de líquido vermelho do Teabs, né?
E nisso, em volta daquele cilindro, velho, um lago gigantesco. Aquilo é tudo vírus, que se o navio afundar com aquela porra, fudeu o mundo. Aí ele se dirige, então, numa seção ainda que a gente não tinha acessado, né, que é na parte de trás, onde tem um elevador que vai descer pro laboratório em si, né. Aí, chegando lá no laboratório, se eu não me engano, existe tipo um labirinto de laser, velho. E nesse labirinto de laser tem um corpo, e esse corpo tem um maluco que tem um vírus lá, uma vacina, né, uma vacina verde, se eu não me engano. E só que o que acontece, mesmo você seguindo aí essa porra desse caminho aí, a gente não consegue chegar nesse corpo, né? Aí nesse meio termo, a Jéssica, o Parker chega onde tá a Jéssica, né? Ele tá na ponte, só que quem que aparece lá? O Água com Salsicha. O Parker. Aí eles ficam, né, igual o filme, mas você tá vivo? Aí ele abre assim, mostra o coletinho, que é básico, né? Mostra o colete. E aí ele descobre o quê? Que a Jéssica tava querendo autodestruir o navio, porque o interesse da Jéssica, naquele momento, é descoberto que ela é a traidora. Entendeu? O interesse dela é o quê? Já que o Morgan não conseguiu destruir o Queen Zenobia com o satélite, ela queria destruir, ativar a autodestruição do navio para explodir e o vírus se espalhar no oceano. Aí o que acontece, velho? O Parker, o Raymond, se não me engano, aponta a arma pra Jéssica, a Jéssica aponta pro Parker, aí o Raymond, o Parker não sabe o que fazer e tal. Aí quando ele vê que o bicho vai pegar mesmo, que o Raymond vai atirar, não, que a Jéssica vai atirar no Raymond, aí o Parker entra na frente, de novo salva ele, né? Porque já tinha salvado, como a gente vai ver, e aí ele leva um tiro na pé no Parker, aí a Jéssica consegue acionar a porra do sistema de autodestruição, e nisso, velho, já começa a tocar aquela sirene clássica, né, tipo assim, vai se autodestruir, vai embora, fodeu, contagem regressiva, aí beleza, então acontece o quê? A gente vê a Jéssica fugindo e o Parker lá fudido com tiro e o Raymond com ele. Aí voltamos, se eu não me engano, lá pro Chris e pra Jill. Isso. Que aí acontece o que eu tava falando, a gente tem... existe um labirinto de laser e tal, aí já começa aquele pânico que o navio vai explodir. A gente não consegue acessar o laser onde está o corpo lá com a vacina, que a gente tem que utilizar para neutralizar o vírus. Aí a gente tem que andar, seguir reto numa sala sinistra, né? E continua aí, Padrão. Bom, é o seguinte, a gente... Não, na verdade, antes disso daí, né, a cachorra lá, ela ativou a autodestruição, só que não destruiu essa autodestruição não ia destruir o navio Queen Zenobia que eles estavam, ia destruir o Semiramis. O Semiramis explodiu, acabou com o navio, afundou e tudo, o que sobrou, né, foi afundando os cacos dele lá e tal. E aí, eu acho que é nessa parte que já corta pro... Aí corta de novo pro laboratório, né? Que tá a Jill e o Chris e tal. Aí o Morgan tá lá falando e tal, e nisso tá soando o alarme de autodestruição e tal. O que aconteceu? O Parker levou um tiro, né? E tá naquela... Aí fica aquela... parece cinema, né? O jogo parece um filme, assim. Corta pro Parker ferido, corta pra Jill... Corta pra 18. Corta... E aí, nisso, começou a explodir e tal, o Chris se separa da... Não é essa parte que eles se separam ou não? Mano, não lembro, velho. Não, eles devem abandonar o navio. Mas o que aconteceu? A Jill acaba se separando do Chris, nisso. Foi isso mesmo, alçou o alarme da autodestruição e tal, ela acabou se separando do Chris. O Chris foi por um lado, ela foi por outro. Nisso ela encontra com o Parker ferido. E aí ela encontrou o Parker ferido e começou a ajudar ele em reencontro. Ela reencontra com o Chris, pelo que ele deu a volta para outro caminho e tal. Aí os dois começam a ajudar carregando o Parker e tal, né? Só que o que aconteceu? Quebrou uma ponte e o Parker acabou caindo lá embaixo. E aí, já era, né? O cara caiu, morreu. Vamos seguir, porque senão a gente vai morrer também. Vamos dar fuga daqui. E aí começa
fugir, tá até que eles chegam naquela parte lateral do navio, e eles conseguem chegar lá na proa do navio, lá na frente do navio lá, né? E o que acontece? Eles são... Essa parte da proa é onde está o monstro, né? Aquele monstro gigante lá. Isso. Então, e nesse momento que a gente está fugindo já com o Packer do Quizenobia, que já está explodindo tudo, está tudo indo para os ares, a gente já, nesse momento, já neutralizou o vírus, daquele jeito lá. A gente conseguiu inverter o caminho dos lasers para poder chegar naquele corpo que estava lá no subsolo do laboratório. Saiu um crachá, né? Isso, pegamos uma identificação do cara, pegamos uma vacina verde, e essa vacina a gente volta para a sala que a gente alterou o caminho lá do laser, né, do labirinto, introduz a vacina no computador, aí através disso a gente consegue... Ela toma a vacina e... Ela toma a vacina, pega os dados e volta aonde está o cilindro lá de TEABS, né? Que através desses dados que ela insere no computador, né? Se não me engano foi o Chris que inseriu no computador, aí eles conseguem finalmente neutralizar todos aqueles milhões de litros de TEABS que tem lá no Quizenobia, e a gente repara que começa a ficar transparente, né? Todo aquele líquido vermelho que era tudo vírus começa a ficar transparente. Isso, aí a gente vai para aquela parte que você estava falando da fuga alucinante do Quizenobia, né? Começa a dar uma de Titanic, né? Começa até a inclinar, né? Para inclinar, exatamente. No final, quando a gente chegou lá na proa, lá que a gente se dá conta que aparece uma criatura gigantesca lá no... Se eu não me engano é a mesma que estava com os tentáculos, né? É a mesma dos tentáculos que o Chris e a Jéssica estavam atirando. Naquele momento eles não matavam a criatura, só tipo neutralizou, né? Gigante, né, mano? E aí surge essa criatura gigante que ela toma conta da proa do navio. Então, assim, munição acho que não faltou, né, nessa parte. Não, mas a gente tem o apoio do helicóptero, né? O helicóptero de salvamento, de resgate. Que o helicóptero ele foi para resgatar, mas ele fala, ó, essa criatura aí vai acabar pegando o helicóptero. A gente mete bala nos tentáculos, naquelas malditas, daqueles espinhos que eles mandam, só que nisso, de vez em nunca, cai uma caixa com... Isso, para ajudar, né? Com, se eu não me engano, com bazuca, com um negócio rocket launcher lá. Isso. A gente acaba usando aquilo que a gente tem, aquelas que a gente vai pegando na proa, essas das caixas que o cara do helicóptero jogou, até que finalmente a gente elimina a criatura naquele momento. Aí o helicóptero consegue finalmente resgatar o Chris e a Jill, né? Só que para nossa surpresa a gente já está no helicóptero tranquilão, que, né, eliminou a criatura surge de novo, e aí de dentro do helicóptero a gente senta o pau nela de novo, né? Isso. Depois que esse chefe aí, é 3 estágios, né? Primeiro é com o Chris e com a Jéssica, chegando no navio os tentáculos, aí depois na fuga do Quizenobia, quando ele já está inclinando, já está começando a afundar, e ele está impedindo a gente de embarcar no helicóptero, a gente mete bala e mete míssil nele e tal. E depois que a gente pensa que ele morreu, que a gente consegue embarcar no helicóptero e finalmente está escapando no Quizenobia, que está em colapso, aí, ele continua vivo, maldito, aí a gente assume a metralhadora do helicóptero e continua metendo bala no danado, né? E, um monstro gigantesco, o efeito de luz, o relevo da pele dele, eu achei muito legal. O mar também, tem uma parte gráfica, não tem o que falar desse jogo. E, finalmente, depois de meter muita bala, né, de esquentar muito o nosso metralhadora, mata o desgraçado, Aí, se não me engano, finaliza, né, o episódio 10. Exatamente, o episódio 10 ele acaba aí e... Finalmente o Quizenobia vai dormir com o Titanic. Exatamente, os dois vão fazer um casalzinho lá no fundo do mar. E aí o que aconteceu? Bom, aí a gente começa o episódio 11, e no episódio 11, o que aconteceu? Corta pro Quint e o Kit. Sempre misturo o nome desses dois caras, mas tudo bem. Os dois patetas. Não, ainda não é parte deles, é parte do... É antes ainda, que a gente volta no tempo. Lembra? Que Terra Gridia? A gente volta acho que um ano no tempo, pra Terra Gridia, que é onde está o Parker e a Jéssica. A Jéssica, a cadete Jéssica. Na época que ela vestia roupa de mulher decente, né? Isso, que ela não era cachorra. Não, quer dizer, que ela não era uma mulher, né? Enfim. O que acontece? Você está controlando o Parker, nesse caso, né?
E aí tem que ir para a sala de comando, que é aquela sala que fica... Só tipo de reuniões, né? Tem várias cadeiras lá, computador, o Morgan dá as palestrinhas dele lá. Só que o que acontece? Tem vários Hunters espalhados pelo prédio. E você logo de cara encontra com o Raymond ferido no chão, né? E você vai ajudar o cara, né? Ajudar, né? Que ele tá ferido, você vai ajudar ele e tal. E aí você, num dado momento, você tem que deixar ele num local do prédio, num corredor lá, né? Próximo a uma porta. E você entra em sala, sai de sala e tal, mata a Hunter e tal. Até que você acha umas bandagens lá, uns negócios lá, tipo o kit primeiros socorros, né? E até que finalmente aí você faz todo o caminho de volta até onde o Raymond tá. E você dá aquele atendimento nele lá, ajuda a salvar a vida dele, né? Você faz o curativo lá nele e tudo. E vocês finalmente chegam na tal da sala de comando, que é onde o Morgan tá no telefone falando com o Norman, que é o da Velcro. Isso. Né? Lembrando que o episódio 11 se chama Revelações. Né? Então ali você já começa a ter as revelações de todo esse imbróglio que está acontecendo. E nisso você fica sabendo da existência de um terceiro navio, de uma outra rainha. Aí quem vai fazer essa descoberta é o Quint, né? Não, porque tem uma revelação do Morgan com o Norman no telefone, que aí o Norman fala pra ele, eu tô no Queen Dido. Aí que você fica sabendo de que existe um terceiro navio. Entendeu? O que acontece? Você tá... Não, então, aí primeiro aconteceu, nessa sala, nesse momento, entrou o Raymond. É ele que ouve falar em Queen Dido, né, que fica sabendo. Depois que o Parker chega com a Jéssica, né, no caso. Aí o Raymond tá manquitola lá e tal, né, tudo, tomou um tiro e tudo. E aí tem que dar fuga, né, é isso, né? Isso. E se eu não me engano, o Queen Dido, ele... Então, aí nesse episódio aí que a gente tá falando, no episódio 11, né? 11. Que a gente tá em Terra Grija, né? Naquele edifício, que a gente descobre que não foi por um acaso que o Raymond, né? O Água de Salsicha, salvou o Parker no Queen's Inobian, depois de ele ter levado o tiro da Jéssica, porque no passado ali, não muito distante, em Terra Grija, ele foi salvo pelo Parker, né? Porque no final desse episódio a gente descobre toda a peregrinação lá do Parker para encontrar medicamentos, curativos lá para poder salvar o Raymond, né? E aí depois que eles encontram o Raymond, aparece milhões de Hunters de novo, mete bala em todos, depois disso eles mexicam o Raymond e vão embora com ele mancando, né? Eles estavam andando igual os zumbis do começo da série Resident Evil, né? E aí, terminando essa parte, aí a gente pula pro tempo presente, que a gente tá com o Quentin lá e o companheiro dele lá no gelo, né? Então a gente volta pro presente, pro Queen Zenobia, e aí no caso mostra o Raymond, né, o Queen Zenobia afundando em colapso, ele podia muito bem sair fora, mas não, devido a essa dívida que ele tinha com o Parker no passado, ele foi guiando o amigo. Aí fica aquela pergunta, né, eles conseguiram sobreviver ou não? Porque a Jill fugiu de helicóptero lá com o Chris, beleza, mataram o chefe do monstro gigante, agora fica essa pergunta no ar, se eles sobreviveram, mas mostra os dois juntos caminhando lá pelo Queen Zenobia. Então, aí assim finaliza finalmente o episódio 11, aí a gente começa o último episódio, né, do jogo, o episódio 12, se eu não me engano. Exatamente. Aí nisso, o episódio 12, a rainha está morta, já são 5h35 da manhã, o O'Brien, né, que é o chefe lá, né, deles, né, consegue falar com os dois, com o Chris e a Jill, e fala que eles localizaram o Queen Dido, e nisso eles têm que se dirigir para o navio. E nisso o O'Brien, ele passa a localização do navio, né, do Queen Dido.
só para lembrar que eu achei até uma missão rápida, assim, uma coisa simples, né? Só que, teve lobo e hunters pra caramba. Teve, né? Os dois patetas, né? O Kit e o Quint, eles estão na queda do avião lá, aí eles localizam no computador que está no avião uma informação, eles têm que ir até aquela sala no subsolo lá do complexo para poder chegar no outro computador e tirar a informação. No que ele está mandando o Quint, que é o hacker, né, que é o perito, está mandando as informações pro O'Brien, né, lá na sede. Aquele complexo que os dois estão é bombardeado e tal, e fica aquela incógnita. O O'Brien conseguiu receber todas as informações com a localização do Quindide ou não, né? Fica essa interrogação, mas no caso ele conseguiu mandar as informações. O O'Brien repassou pro Chris e a Jill, né, no caso. Se não me engano, eles estão no helicóptero quando eles recebem a informação, né, no notebook. Quem? O Chris? O Chris e a Jill, acho que eles estão no helicóptero. Exatamente, eles estão no helicóptero, que é bem na sequência, né? Eles mataram a criatura gigantesca, lá estão no helicóptero, onde o O'Brien fala com eles e manda, como se diz, a localização do Quindide, que está naufragado, né? Ele não está boiando. Se não me engano, ele afundou junto com Terra Gridia. Foi nesse momento que foi ele está ao mesmo tempo, acho que 1 ano, então. Ele tá 1 ano afundado. Isso, demérito, isso. Porque o Quindide foi usado pelo Veltro, né? Na época. Para atacar a Terra Gridia. E aí o que acontece? Aí nesse momento já corta para aquela missão subaquática, que a gente tem que chegar no Quindide, abrir a porta, né? Você lembra desse momento, né? Mano, é o que eu falei, eu já falei várias vezes e vou falar novamente. Esse jogo é fantástico, cara. Mais uma vez, mano, a gente muda cenário, muda jogabilidade, dinâmica do jogo. Porque o que acontece? O Quindide, ele tá próximo à Terra Gridia e tá afundado, tá submerso, tá no fundo do mar. Aí o que acontece? A gente inicia já o episódio igual aquele Call of Duty, que a gente tem aquela missão submarina de acessar o submarino. Isso, aí a gente tá lá, mano, nadando, tal, com equipamento de mergulho, a Jill e o Chris, né, se eu não me engano. Ou a Jill sozinho, não lembro. A Jill e o Chris. Tá controlando a Jill, porque o Chris ele tá junto, ele tá junto. E pra ativar a energia. É um co-op mais com a máquina, no caso com a máquina. Aí o que acontece, velho? A gente chega no navio, cara, e eu me impressionei, Padawan, com a parte de gráfico, velho. Você chega no navio, é perfeito, cara. Aquelas algas, velho, aqueles corais, tudo aquilo que nasce no metal, no fundo da água, velho. Mano, a gente chega assim, a gente já vê que o bagulho tá fudido, o navio tá submerso mesmo nesse período. A ambientação, as cores que eles utilizam assim naquele monte de ambiente marítimo que tá invadindo o metal do navio. Perfeito. Outra coisa, cara, as engrenagens, velho. Eu não sei no Xbox, mano, mas no 3DS, o que acontece? As engrenagens, as fechaduras estão tudo comida pela ferrugem e não tá funcionando nada. Então a gente tem que abrir como? Por solda. E no 3DS, velho, é assim, aparece na tela de cima a Jill ou o Chris com equipamento de solda, e na tela de baixo aparece a porta. Aparece eles com maçarico, na parte de baixo aparece a porta na tela de baixo e o caminho que você tem que percorrer pelo metal para poder soldar para abrir a porta. Aí a gente mete o dedo lá, aí vem aquele barulho de solda e o brilho. Aí você vai guiando assim com o dedo, mano, a solda, velho. Aí quando você termina todo o caminho que você tem que percorrer com o dedo lá, pumba, aí a porta abre, cai no chão, aí você consegue retomar a jogabilidade com o jogador. Então, assim, a ambientação, a jogabilidade, o som, tudo é no navio mesmo, afundado. E tem aquelas lesmas que a gente encontrou no início do jogo, tem espalhada pelo navio inteiro. Algumas mortas, algumas vivas, algumas com defunto dentro da boca. E a gente vai seguindo pelo navio, né? Ativando, aí tem vários planos, a gente vai ativando botões, tem que ligar gerador para ativar a fechadura, e vai soldando portas e tal, até atingir o ambiente seco do Quindide. Exatamente, até que
conforme a gente chegou nesse nível que já é seco, né, que você não precisa mais do equipamento e tudo, de mergulho. Se eu não me engano, tem um corpo com rádio. Não, exatamente, tem tem o corpo de um soldado da FBC, né? E esse cara tá com não é rádio, é um gravador na mão. Gravador na mão, exatamente. E ele gravou, esse próprio cara gravou, né? Fez uma gravação e a Jill, ela dá um play lá na gravação e aí o cara começa falando, né? Que ó, a gente sofreu uma emboscada pelos caras da Veltro e tal. E ele começa a explicar tudo ali, né? Ó, a gente chegou aqui pensando que era uma coisa, era uma emboscada, matou todo mundo e tal. Aí, beleza, nisso você começa a vasculhar, né, aquele local que você tá e tal, vai para uma outra sala, estilo uma sala de jantar, onde tem os defuntos na mesa e tudo. Um bagulho meio tenso, assim, meio sinistro, assim, né? E até que finalmente você chega numa sala que que é a sala onde o Norman, que é o líder da Veltro, fazia as gravações de vídeo que ele mandava, como um dos atos terroristas, né, da Veltro, né? Ali era a sede mesmo, né? A sede porque o Queen Dive ele foi usado como uma base, né, da Veltro, né? E aí nisso eles conseguem ver que tem uma última gravação do Norman, né, um último vídeo que o Norman gravou. E aí vão lá dar play de novo no vídeo, e no vídeo aparece o Norman lá estilo como se diz, um trono, né? Aí ele tá falando, eu deixo essa gravação pra... filosofia louca. Começa aquela papagaiada toda, né? Filosofar. Aí ele vai lá e fala, deixa essa gravação, que é pra mostrar quem é o verdadeiro culpado. Esse vídeo que incrimina o Exatamente. Morgan, né? E nessa gravação é onde ele fala que o Morgan é o grande culpado, e o Morgan que é pelo pânico até, né? Pelo pânico em Terra Grande, exatamente. Até porque o Morgan ele é considerado um santo, né? Porque ele é considerado o salvador de Terra Grande, né? E aí ele revela, ele não só fala que o Morgan é o culpado, como ele mostra um vídeo também. Eles negociando o teatro, exatamente, negociando o vírus. E tudo isso o Norman deixa salvo num PDA, né? Como se fosse um pendrive, né? No caso, um PDA. Eles falam que é PDA, né? E aí, beleza. Só que aí, nisso, aonde que tá esse PDA? Tá junto com o Norman. Só que onde que o Norman tá? Tá numa outra sala seguinte a essa que eles estão, né? Isso, aí a gente vai pro final, né? Pro fim do jogo mesmo, na parte jogável. A gente entra numa sala que tem um trono, né? Bem assim, icônico mesmo. Tem um trono, aí tem a bandeira, assim, com o símbolo Veltro bem grande atrás. E nessa sala é que a gente vai, no caso, enfrentar o chefe final, que é a mutação do Norman, né? Do Norman, que ele injeta o teatro, é uma variação do teatro, se eu não me engano, porque esse chefe é único, né? É único, diferente. É único. Aí, no caso, a gente, para pegar o PDA com as provas que incriminam Morgan, a gente tem que acabar com o caso com o Norman, né? Com a sua mutação, né? Aí, depois que ele injeta o BTA, ele vira aquele monstro aterrorizante. E assim, Padrão, eu no modo fácil e no modo normal, cara, eu não senti muita dificuldade pra matar esse chefe, velho. Porque conforme a gente vai fugindo dele, pela sala tá espalhado ali erva, munição e tal. Tem até um baú pra você personalizar a arma. Só que, no modo hard, velho, no difícil, meu Deus do céu, cara. Eu até falei contigo na época, lembra? Mano, eu fiquei muito tempo pra poder matar esse maldito, velho, porque era muita apelação, cara, era muita apelação. Você tem que ter, por isso que é o chefe final, você tem que ter todo o domínio do controle, cara, porque se você não souber, principalmente o movimento de esquiva, você não consegue, velho. Porque ele se transforma em 3, você tem que saber qual que é o verdadeiro, qual que é o falso. Geralmente o verdadeiro é o que exala uma fumacinha roxa e tal.
e, meu, aparece várias vezes na tua frente, não é, quando você vai ver, aparece atrás de você, meu, o bagulho é frenético, só que realmente pra você sentir a dificuldade, a adrenalina, o pânico mesmo, você tem que estar jogando no hard, senão não é tão difícil assim acabar com ele, né? O segredo é atingir aquela bola de tumor gigante que ele tem na traseira. Bem isso mesmo. Ele, assim, a minha maior dificuldade para matar ele foi qual? Se você se lembrar bem, no começo do podcast passado, da parte 1, eu relatei que eu estava jogando uma versão pirata, né? Assim, Paralela. uma versão paralela, não oficial. E o meu problema era o quê? Que eu conseguia jogar uns 10 minutos, depois eu fui e gravei, conseguia jogar uns 20 e poucos minutos. Eu sei que conforme eu cheguei no Norman multado para matar ele, eu ia matar, eu lembro perfeitamente, teve uma vez que a primeira vez eu matei ele, eu dei um tiro de misericórdia e matei ele. Foi rolar cutscene, travou o game. Cara, fiquei num veneno, velho, mas tudo bem. Aí fui lá, é aquela coisa que a gente faz por prazer, não tem problema, a gente faz de novo. Mas só pra deixar assim mais, posicionar mais como que é esse Norman multado, né? O Norman, ele ficou, ele parece um pouco o do Code Verônica, não lembra? Assim, meio cinza claro, assim, né? Que fica, né? Lembra um pouquinho, né? E também lembra também aquele coração exposto, lembra aquele do primeiro Resident Evil, aquela mutação, Putz, esqueci o nome agora. Enfim, aí o que acontece? A primeira parte para matar ele é esse coração dele exposto, não é isso? Isso. O coração exposto e aquela... O local vulnerável, né? O coração e atrás daquela cérebro. Aquela bolota saindo pelas costas lá. A primeira parte da morte, de eliminar ele é isso. Aí você executou tal, você falou, pô, consegui executar, agora já era. Mas aí, pra sua surpresa... Tem uma variação. Ele se divide. Não é que ele se divide, né? Ele cria um falso. Um holograma. Ele não tem um holocron, mas ele cria um holograma. Aí ele cria esse falso. Mas aí fica a pergunta, qual que é o verdadeiro? O verdadeiro, como você falou, é aquele que solta a fumacinha roxa. E de igual forma, você tem que acertar o coração e a meba nas costas dele lá também, né? Não é isso? Isso. E agora ele sofre outra variação? Acho que não, né? É só essas 2 variações ou 3 variações, eu não lembro. E, bom, a gente vence o danado finalmente quando a gente consegue estourar aquela bolota de pus nas costas dele, né? Passou espinho. Isso, aí, pumba, acabou o jogo. Aí a gente vai para os créditos finais, a gente vai ver a repercussão, né? No caso, a incriminação. É muito legal a hora que ele recebe a voz de prisão, né? O Morgan recebe a voz de prisão do... Como é que é o nome do Brian, né? Do O'Brien. Aí tem aquela cena cinematográfica, né? Que o O'Brien dá a voz de prisão, fala sobre as leis e tal, baseado na gravação que a Jill e o Chris mandam pra eles, né? Do Norman. Então, aí ele recebe a voz de prisão e tal, é preso, né? O Morgan, e como sempre, eles não abaixam a guarda de jeito nenhum, ainda assim ameaça o O'Brien, mesmo com todas as provas iminentes, assim, da participação dele do Pânico de Terra Grigia. E aí vem aquela parte, né, maravilhosa que a gente gamer tem, aquele prazer, aquele êxtase, né, aquele ponto G, que é as letrinhas subindo, né, dos créditos. E depois que passa todas essas letrinhas, aí tem, assim, o que aconteceu com alguns dos personagens principais do jogo, e a revelação também que a Jéssica, apesar de a gente não saber o paradeiro dela durante o jogo, a gente fica sabendo que ela consegue, vamos spoiler de vez o jogo, foda-se, acabar com tudo. Aí aparece a Jéssica negociando o Teabis, né? Ela tem além dela sobreviver ao Queen Zenobia, além deles terem sobrevivido ao Queen Zenobia, a gente descobre que o Parker sobreviveu, o Raymond, né, o Água Salsicha e também a Jéssica. E aparece os dois no restaurante, e aparece o Raymond levando uma amostra de Teabis para Jéssica, ou seja, o que gera assim na nossa mente uma continuação, né, Paulo? Então, nessas letras, depois, né, que a letrinha subiu, tá, tem essas explicações,
Bom, para não ficar nenhuma dúvida, o que aconteceu com a FBC e o que veio acontecer com a BSAA? Bom, como esse jogo é entre o 4 e o 5, e todo mundo sabe que no 5 tem a BSAA, né? É uma introdução, né? Exatamente. O que aconteceu? Como o Morgan, ele era o líder da FBC, e com a prisão dele, toda essa confusão que surgiu, a FBC ela foi dissolvida, ela acabou, deixou de existir. Todos os agentes, recursos financeiros, de armamento e tudo, foram transferidos para a BSAA, que é uma ONG, né, na verdade, né? E aí sim a BSAA ficou responsável por combater o bioterrorismo patrocinado pelos americanos. Tio Sam foi lá e bancou. Aí, como você estava falando, né, fala sobre alguns personagens principais do jogo, né? O Kit, né, que é o neguinho lá da dupla Kit e Quint. O Kit, ele se tornou líder da BSA na África Oriental, pela ação dele junto do Quint lá no aeroporto, naquele cenário do aeroporto. O Quint, que era o perito lá, né, em computadores, né? E ele recebeu até uma nomeação e tudo, mas ele negou, ele não quis essa nomeação, então ele permaneceu no posto dele na sede da BSAA, na parte de pesquisa e desenvolvimento, que é a área dele, né? No caso. Aí, bom, o que aconteceu com o Parker, né? O Parker foi encontrado boiando perto de já da costa da ilha de Malta, né? Que fica lá no mar Mediterrâneo mesmo. Ele foi resgatado. Foi que ele tomou um tiro e depois na queda dele ainda machucou a perna. Quebrou a perna. Ou seja, é um fudido. Se fudeu. Bom, depois que ele se tratou tudo, ele voltou a ser agente de operações especiais lá na sede da BSAA, né? Como o cargo que ele já tinha antes, né, do acidente. O O'Brien, que era o líder da BSAA até então, ele entregou o cargo, né? Deixou a diretoria da BSAA, e aí ele atua apenas como um consultor da agência. Ele virou escritor, resolveu escrever livros e só trabalha como consultor, ele não trabalha mais ligado diretamente à BSAA. Já no caso da Jill e do Chris, para quem jogou o Resident Evil 5, sabe que aquela cena final que mostra os dois invadindo a mansão é aquela mesma DLC do 5, que é do The Lost Nightmare lá, né? Onde o Wesker elimina o último fundador da Umbrella, né? Daquela missão de DLC do Resident Evil 5. Então, Padrão, antes de dizer assim, de terminar o cast, né, de dizer o que a gente está fazendo atualmente, que nós estamos jogando, eu queria só dizer as considerações finais, né, que aquilo mesmo que eu disse no início do cast, no primeiro episódio, que, eu já joguei quase todos os Resident Evil e Revelations, para mim, é o que marcou, é o que trouxe de novo a tensão, o medo, a ação, a jogabilidade, o fator replay, os gráficos, o multiplayer online, que é maravilhoso também, que estende assim muitas e muitas horas ainda a vida útil do jogo. Então, velho, tá mais que recomendado, velho. Mais que recomendado. Quem puder, jogue. Quem é fã do Resident Evil tem que jogar Revelations. Apesar de não ter um número da série, né? Ser um spin-off, assim como foi Code Verônica e muitos outros, Revelations pra mim é digno de ter um número do lado e pra mim é um dos episódios principais assim da série. Não, é um jogo maravilhoso. Assim como o Nelson também não joguei tantos quanto você, né? Mas joguei muito. E assim, Revelations, cara, a gente vinha jogando. A gente jogou o 4, que era na Espanha, dos ganados e tudo. Depois teve o 5, que foram os Maidins lá na África. Tanto o 4 como o 5, eles mudaram, né? Mudou o estilo de jogo, a história deu uma guinada, né, tal.
E esse aqui, no caso, o Revelations, que foi lançado depois do 5, apesar de acontecer entre o 4 e o 5, você volta um pouco naquela coisa da tensão, você tá num... Pra mim, o segredo do Revelations é o quê? Você tá num local enclausurado, fechado. Você vai virar um corredor do navio, você não sabe o que você vai encontrar. Pode ter um osso, como pode não ter. Pode ser uma criatura na parede lá, você lembra que tinha essas criaturas, né? Meu, você não sabe o que você vai encontrar. Então, essa tensão que gera, que é um bagulho que é maravilhoso, né? E assim, eu acho que é um jogo... A história ela é até de boa, não é uma história, meu Deus, nossa, que coisa maravilhosa, mas a história é legal. A jogabilidade é muito boa. Eu, pelo menos assim, você até relatou agora da tela touch, né, do 3DS, que dá um recurso a mais, né? No caso, como eu joguei no 360, então eu não tive isso daí. Mas, cara, jogabilidade muito boa. A tensão pra mim, assim, é um dos tops, assim, né, do jogo, assim. E agora a gente aguarda, porque tem muito boato aí de que vai sair o Revelations 2. Recentemente agora estão noticiando aí, tuitaram que vai ter um remake de qual mesmo, você lembra? Do primeiro? A versão do GameCube e do Wii eles vão fazer para os consoles HD agora. Então. O que é maravilhoso, né? Pô. Porque o primeiro, cara, eu lembro que o primeiro eu joguei era um CDzinho de PC, versão de PC, né? Tudo começou lá, né? Nossa, cara, era muito difícil. Bom, as minhas impressões são essas aí, o Nelson também deixou as dele. Bom, você quer comentar mais alguma coisa, deixar algum recado? Então, a gente está postando, além do Nelson Blogger, né? A gente está postando também no Bazinga, né? Mundo Bazinga, que é o blog aqui do Padawan. E recentemente a gente iniciou também um trabalho aí no Brother Player, que é o nosso cast, né? Que a gente une, assim, o que a gente gosta no único blog. E assim, a gente não tem atualizado com tanta frequência como a gente gostaria, por causa que o tempo não está permitindo, mas assim que a gente puder, a gente vai estar sempre aí atualizando com fatos relevantes assim no game, também citando as fontes e assim que sempre que possível nossas esposas permitirem, nós vamos estar aqui também postando o nosso cast aí, porque a gente pelo menos... Enquanto a gente não está jogando ou quando não está fazendo aquilo que a gente tem que fazer, nossas obrigações, a gente gosta também muito de falar sobre games, né? Exatamente, Nelson. Bom, pessoal, se você acessar lá no brotherplayer.blogspot.com.br, é o nosso canal, né? Você vai ter lá o podcast, notícias de games, assim, a gente vai estar procurando atualizar, né, da maneira que a gente conseguir, né, que essa vida de casado, trabalhador, peão que a gente é muito difícil. E lá vocês também vão encontrar o link para o nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é Brother Player também, mas no caso lá você tem que substituir o L pelo número 1. Então é Brother Player, mas você substitui o L pelo número 1. Então, o que acontece? Lá a gente está pondo os podcasts, tanto no formato de MP3, você vai ter o link, você vai lá para o ForShared, ou no YouTube, você pode assistir no YouTube, e pode também, se quiser, baixar como MP3 direto do YouTube, né? Também tem como. E lá a gente procura dar notícias, disponibilizar os podcasts e tudo mais. Agora eu gostaria de saber de você, né? Você está jogando o quê? Recentemente você jogou alguma coisa? Como que tá a sua vida gamer no momento? Bom, para finalizar, meu padrão, recentemente eu adquiri, né? Recentemente assim, já faz uns meses, né? Em abril eu adquiri meu sonhado Nintendo Wii U, que, é muito injustiçado, cara. Tô amando o aparelho, velho. Tô amando o aparelho. Já fechei Assassin's Creed 3, Zombie U, Zelda Wind Waker, estou jogando atualmente o Arkham Origins, né? Que inclusive eu comecei ontem. E assim, velho, tô rodando o jogo de Wii nele, porque ele é o único da nova geração que é retrocompatível. E o que acontece, velho? Quando eu não estou jogando
E eu tô também, assim, igual mais ou menos o pessoal do The Big Bang Theory. Tem um dia que eu jogo o 1, tem um dia que eu jogo o Wii, tem um dia que eu pego meu velhinho lá, o meu Nintendo 64, que eu sou apaixonado, e também jogo meus velhos cartuchos. E é isso aí, galera. E eu tô também, queria avisar vocês que, assim como no ano passado, se Deus quiser, nos der vida e saúde, eu e o Padrão vamos estar na próxima edição, né, da Brasil Game Show, da DGS, que é só a maior feira de games da América Latina, né? Só que assim, ano passado a gente foi apenas como visitante e tal, a gente está pensando em investir um pouco mais assim, aproveitar nossa presença lá, né? E também aproveitar e fazer algumas gravações e até mesmo alguns vídeos lá diretamente da Brasil Game Show. A gente vai estar lá no dia 12 de outubro, né, no Expo Center Norte. E, vamos lá, porque pelo menos esse prazer eu tenho. De uma vez por ano na minha vida, eu tenho um dia totalmente dedicado aos games, né? Isso acontecia muito quando eu era solteiro, mas agora é só nesse dia mesmo, Brasil Game Show. Falou, galera, um abraço e vou passar aqui pro Padawan, para as considerações finais aí. É isso aí, Nelson. A gente vai estar indo lá na Brasil Game Show. A gente vai poder fazer tirar algumas fotos, algumas gravações, né, também. A gente pode vir a gravar até algum podcast, algum drops, né, uma versão pocket, né. E assim, bom, no momento, eu me dediquei um pouco ao Minecraft na versão PC, né, que eu tô jogando até bastante, assim. Eu até postei alguma coisa no meu blog, algumas coisinhas lá que eu criei, outras que eu estou desenvolvendo ainda. Já no console, eu estou jogando no Xbox 360, estou jogando o Far Cry 3. Cara, esse jogo meu Deus, é surpreendente, assim, como os caras atingem um nível top, assim. Eu lamento pelo Nelson que ele não vai, como ele é nintendista, né? Ele é nintendista, ele não vai poder usufruir do Far Cry 3, nem do Far Cry 4, que está por vir aí em breve. E na BGS eu espero poder testar o Far Cry 4. Cara, jogo maravilhoso, tô adorando. Tô mais focado na história principal do que em side quests, enfim, caçar relíquia lá, esses negócios. E eu peguei como um casual para, né, também não ficar muito focado só num. Peguei o Need for Speed Most Wanted. Fiz umas corridas lá, tô ranqueado lá entre os 10 primeiros dos procurados lá. Sou procurado pela polícia, sou perigoso. Sou um cara perigoso. Tô lá com o meu Porschezinho velho lá, troca de cor aqui, troca de cor ali, mas estamos lá pilotando ele, de vez em quando. Mas eu tô focado mesmo no Far Cry 3, eu acho que é um jogo maravilhoso. Já tô próximo do fim, devo zerar ele essa semana, provavelmente. Então quer dizer que logo vai ter algum post, alguma atualização lá no Mundo Bazinga. Tô pensando aí ver com o Nelson a gente fazer colocar como aqueles jogos que a gente zerou, mesmo buscar os mais antigos, colocar uma análise nossa, alguma consideração nossa no Brother Player. Como o Nelson começou o Batman Arkham Origins, e eu também estou pretendendo começá-lo. Assim que eu zerar o Far Cry 3, né, aí eu vou pro Batman, que é um jogo que eu quero. Eu joguei o Arkham Asylum, joguei o Arkham City, que são maravilhosos, não tem nem o que falar. O Arkham Origins eu vou começar. E esse ano tá vindo o outro, né, que é o Arkham Knight, né, que aí sim é o encerramento da trilogia Arkham, né. E é isso. É só reforçar os contatos nossos, né, que é brotherplayer.blogspot.com.br. Lá você tem o link pro Mundo Bazinga, tem o link pro Nelson Blogger, tem o link pro nosso canal no YouTube. Só que lembrando que no YouTube é youtube.com/brotherplayer. Você substitui o L pelo número 1, né? Brother Player, substitui o L pelo número 1.
E lá você vai ter todas as informações, podcast, algumas análises, algumas dicas que a gente tem dado lá também. Tá ok? É isso, um abraço, galera. Joguem sempre!